Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, seu programa oficial do TCE Ceará. E hoje, Carol, vamos falar sobre... Novidades. Quem não gosta de novidades, né? Por isso estamos aqui com o Alexandre Reis, que vai conversar sobre uma das obrigações dos gestores públicos, Carol. Que obrigação é essa? Exatamente, a gente está falando de uma espécie processual, que é a prestação de contas de gestão. O que é isso? Né? Por que é importante? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite, bom dia. A importância do processo de prestação de conta é gerar conjunto de informações que foi gerado dentro de um ciclo que é de obrigação dos gestores municipais que têm o dever de prestar contas. O Tribunal de Contas recebe esse conjunto de informações e de documentos de atos que foram produzidos dentro do ciclo por meio da espécie processual prestação de conta de gestão. Então, a prestação de conta tem uma importância tanto para a gestão municipal quanto para a sociedade e para o tribunal da seguinte forma: para a gestão municipal, ela é, na verdade, um espelho das principais informações de aspecto de planejamento, de políticas públicas, de aplicação de recursos e resultados dentro de um ciclo que é de responsabilidade daquele conjunto de gestores. E para o tribunal e para a sociedade, é um instrumento de transparência que promove também o controle social para o cidadão cearense. E verificamos que o TCE publicou uma nova norma com regramentos com relação à prestação de contas de gestão, que foi a Instrução Normativa número 1 de 2025. A partir de qual momento, Alexandre, os gestores precisarão estar atentos a essas novas regras? Fazer uma contextualização rápida da Instrução Normativa 01 de 2025, ela foi publicada em setembro de 2025, mas com vigência a partir de 1º de janeiro agora de 2026. Ela tem os seus efeitos a partir das prestações de contas de 2025. Então, para 1º de janeiro, já ela começa a valer e os gestores municipais têm que estar adequados com os novos regramentos que a nova instrução está trazendo. Dentro dos pontos mudados, o que foi especificamente o que foi que mudou para poder essa prestação de contas poder fluir da melhor maneira, que a gente sabe que tem toda uma construção a cada prestação de conta para poder melhorar, né? Mas eu queria saber os pontos específicos que quando o sol bate, brilha logo. A Instrução Normativa 01 de 2025, ela é uma instrução que a gente compreende que é uma norma que traz uma modernização para as prestações de conta e traz também uma gama de inovações e mudanças. Eu posso destacar aqui algumas. Em relação ao modelo passado, sobre a Instrução Normativa 03 de 2013, que foi revogada, não será mais o ordenador de despesa o responsável em enviar a prestação de conta. A partir da Instrução 01 de 2025, é o dirigente máximo. É ele que é obrigado a enviar as prestações de conta. Então, outra mudança também é um conjunto de informações e documentos que a 9N vem exigindo. Eu destaco entre eles o relatório de desempenho de gestão. Esse relatório de desempenho de gestão, ele realmente é uma peça inovadora, onde ele exige um conjunto de informações sobre o que foi planejado e o que foi executado ao longo de um ciclo e os principais resultados que aquele ciclo, daquele corpo gestor alcançou para os recursos que foram aplicados dentro daquele exercício. Então, é uma peça importantíssima, dentre outras. A gente traz também, a nova Instrução Normativa traz uma maior clareza, trazendo um rol mínimo de responsáveis. Essa informação vai dar uma condição não só para o jurisdicionado trazer uma informação mais precisa dos responsáveis pelos atos que foram praticados, como também para o Tribunal de Contas. Ele vai ter uma condição melhor em situações de análise, de fiscalização, de compreender quem é o responsável por aqueles atos. E, Alexandre, e com relação ao prazo? Qual é o prazo para enviar essa documentação toda para o tribunal? A prestação de conta anual, ela tem um prazo de 180 dias, que começa a contar desde o dia 1º de janeiro agora de 2026. O prazo final vai ser dia 29 de junho agora de 2026, para a prestação de conta anual. Já está valendo os regramentos agora da Instrução Normativa 01 de 2025 e para as prestações de contas parciais, a partir do fato gerador, que é o afastamento do gestor,
180 dias. Melhor explicar a parcial, a partir do momento que o gestor ele é exonerado ou por qualquer outra razão, ele se afasta do cargo dele, começa a contar 180 dias para que ele envie a prestação de conta parcial dele, que na nova instrução normativa ela já estabelece um rol mínimo de informações. Como é que é feita essa prestação de conta? Eu sou o gestor, Carol. Aí eu pego todos esses documentos, boto aqui debaixo do braço, bato aqui no tribunal e diz assim, tá aqui, Alexandre, bora lá fazer aqui cara crachá. Como é que é feito da instituição com quem está prestando contas com o tribunal? Dependendo da natureza da unidade da administração pública municipal, a instituição normativa está orientando um rol de informações e documentos que eles devem apresentar. Por exemplo, uma secretaria municipal, ela tem no anexo 1 todos os itens das informações que ela deve encaminhar junto com os modelos que ela deve encaminhar na prestação de conta de gestão. E o envio é um envio eletrônico, por meio da nossa plataforma, que é o E-Contas. Então, o E-Contas hoje também está preparado, foi modernizado e está seguindo todo o novo regramento da instituição normativa nova. Então é assim, então é tudo por meio digital que ocorre o envio. Perfeito. Então, toda a informação ela deve ser enviada dentro do formato que a nova instituição normativa está exigindo. O principal dele é o formato em PDF. Então, essas informações que estão nos anexos de 1 a 6 e dos modelos também que estão no apêndice da instituição normativa devem vir no formato em PDF, por meio da nossa plataforma, que é o E-Contas, que já foi modernizada e que está com um ambiente totalmente preparado para receber a prestação de conta de gestão. E, Alexandre, o gestor, né, o ordenador da despesa, ele precisa esperar chegar essa época, né, do ano para poder fazer essa prestação de contas, para mandar tudo de uma vez, ou ele, a cada gasto, a cada recibo que ele recebe, ele já pode ir subindo? Pela boa prática, a gente entende que a gente não precisa esperar o início do prazo para você organizar toda essa informação, todo esse conjunto de documentos. Assim, a gente até recomenda que essa organização deve ser feita ao longo de um ciclo, que no caso, no ciclo seguinte vai ser prestado contas. O nosso sistema, na verdade, ele começa a receber as prestações de contas obrigatoriamente no primeiro dia do ano. Encerrou 31 de dezembro, que é o final do ciclo da gestão, o nosso sistema já está preparado para receber as prestações de conta. Então, ao longo desses 180 dias, se os gestores já tiverem organizado as informações e os documentos, eles podem enviar a qualquer momento e a nossa plataforma já está preparada, já está aberta para eles enviarem. Tá, e para a gente finalizar, né, Carol, o programa de hoje, os benefícios que essas mudanças podem proporcionar, na questão geral mesmo, assim, o desenvolvimento do trabalho, do TCE, assim como do gestor, também o detalhamento, essas mudanças melhoram o detalhamento dessas despesas, quais são os benefícios? E também, pegando... com relação, assim, até mesmo a gente entende que são secretarias municipais, são órgãos da administração direta, fundações e, por exemplo, e a figura dos consórcios, como é que fica nessa história? Eles também? Entram também, né? Para saber se entram também, né? Isso. Nesse caso, a instituição normativa, ela já também traz essa informação de quais unidades estão obrigadas a prestar conta. Dentre elas, como eu comentei logo no início, a secretaria, os fundos especiais, as câmaras municipais, autarquias, fundação pública de direito privado e os consórcios. Então, hoje, são essas unidades que estão obrigadas a prestar contas e que a nossa instituição normativa orienta quais informações e quais regramentos eles devem observar na hora de organizar e estruturar a sua prestação de conta para o envio para o Tribunal de Contas do Estado. Só tentando responder a tua pergunta, que você me perguntou qual eram os principais benefícios com a nova IN. E eu entendo que melhora a governança dos gestores municipais a partir do momento que o tribunal estabelece um novo regramento e também já traz, por meio da portaria 51/2026, orientações de como a organização e a estrutura da prestação de contas deve ser organizada para envio para o Tribunal de Contas. A nova IN também traz um regramento que eles devem enviar na prestação de conta um rol mínimo de gestores. Essa informação é uma inovação. Antes, no modelo passado,
se configurava apenas na prestação de contas, que eram os maiores destaques, era o ordenador de despesa e o contador. Agora, na nova prestação de contas, orientada pela Instrução Normativa 0/2025, existe um rol mínimo. Se destaca lá o dirigente máximo. O dirigente máximo é ele que agora é o responsável em enviar as prestações de contas, não mais o ordenador. E os demais gestores que faziam, compunham aquela estrutura de gestão daquele município, eles também devem estar descritos e identificados na prestação de conta. Então, isso aí é uma inovação também. Entendo também que a nova instrução normativa e a organização e estrutura da prestação de conta também colabora de sobremaneira para um fortalecimento da transparência. Ela acaba trazendo informações mais claras de quem são os responsáveis, traz uma informação que dá uma condição para o tribunal de fazer uma verificação e fiscalização da aplicação dos recursos e seus resultados. Então, a instrução normativa ela traz vários benefícios, eu destaco esses 3 principalmente. Infelizmente, o Conexão Cidadão fica por aqui, depois dessa aula de transparência, né, Carol, aqui com o Alexandre Reis. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer que a gente aprofunde ainda mais, eu gostaria que vocês falassem mais sobre isso, mande um e-mail pra gente, a gente convida aqui o Alexandre de novo, a gente aprofunda essas questões para você ficar antenado, tá, na sua prestação de contas. Carol, onde é que eles podem mandar esse e-mail aqui para a comunicação? Manda para o comunicação@tce.ce.gov.br. Anota aí, mande sua dúvida pra gente, que a gente chama aqui o Alexandre e ele tira todas as suas dúvidas. Como eu disse, Conexão Cidadão, pois é, infelizmente fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa.